Oiê, como que você tá? Se você não me conhece, eu sou a Beatriz, eu sou costureira e empreendedora. E esse aqui é o quadro Conversa com a B. Esse quadro é uma conversa mesmo sobre algum assunto que eu acho interessante trazer, uma reflexão que eu fiz, sobre algum livro que eu li e coisas do tipo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre precificação. Nos vídeos passados eu falei mais sobre rotina, sobre slow fashion, e eu acho que a precificação, pra mim, tem tudo a ver com todas essas questões. Eu acho que a gente precisa lembrar que tudo isso é um conjunto, sabe? Então a nossa forma de viver influencia diretamente no preço que a gente cobra no final do nosso produto, né? Principalmente quando se é um produto artesanal. Eu acho que, infelizmente, como eu falei no vídeo de slow fashion, né? Nós mesmos, as próprias costureiras, às vezes a gente acaba comprando muita coisinha baratinha e esquecendo que teve alguém por trás para produzir aquilo, esquecendo que aquela pessoa talvez não tenha recebido o que era justo pelo seu trabalho, né? Então eu acho que refletir em tudo isso nos ajuda a pensar melhor nessa questão da precificação do nosso próprio produto. Eu vi outro dia, por indicação da Egli, que tem canal aqui também no YouTube falando de costura, Egli Fratel, ela tava falando de uma conversa que a Fernanda Hertel teve com o público, falando muito sobre essa questão de que o problema das pessoas desmerecerem o trabalho da costureira são as próprias costureiras não valorizarem o suficiente todo o trabalho que tem por trás. Porque é muito mais do que você pegar um pedaço de pano e fazer ele virar uma roupa, né? O que já é muita coisa. Eu acho que é um trabalho tão lindo, tão especial, tão cuidadoso, principalmente quando se fala de algo sob medida, é especial, é feito especialmente para aquela pessoa e tem tanto trabalho por trás. Eu acho que qualquer coisa artesanal, aqui eu tô falando de qualquer coisa relacionada ao trabalho feito de forma artesanal, a gente precisa levar em consideração todo o tempo que você pensa planejando aquilo ali, todo o tempo que você para a sua vida para fazer aquele projeto. Então, no caso de uma costura, por exemplo, como eu falei no vídeo de slow fashion, a costureira ela precisa tirar todas as medidas da cliente. Ela precisa fazer um molde especial para aquela cliente. Se aquilo é feito sob medida, muito provavelmente aquela costureira vai fazer um molde base e aí ela vai provar na cliente para poder ver se aquilo ali deu certo, dependendo da peça. Vai ver se ficou tudo certinho para então partir para o tecido mesmo que vai ser aquela roupa, para pensar em mais detalhes e qual vai ser o modelo. Então, muito antes de se pensar no modelo, você já tem muito trabalho. Então, levando tudo isso em consideração, a gente precisa entender que, obviamente, o que é artesanal vai ser sempre mais caro, né? E pensando nisso, aí a gente vai entrando na questão da hora de trabalho. Então, é considerar quanto custa a minha hora de trabalho, quanto eu trabalho por dia, quanto tempo eu tenho disponível para isso. Eu vejo que, assim, muitas costureiras trabalham em casa, às vezes tem outras tarefas, outras atividades, é o meu caso, por exemplo. E aí você pensa, quantas horas eu tenho disponíveis para trabalhar sem afetar a minha vida, né? Olhando para mim e cuidando de mim, porque eu importo. Então, quando você pensa em tudo isso e nas horas disponíveis, você vai pensar também em quanto eu preciso ganhar no fim do mês para pagar as despesas da minha empresa, para pagar a energia que a minha máquina gasta, quanto que eu gastei de frete para comprar material, quanto que eu gasto no geral. Eu tô falando só de custos mesmo. Quanto eu pago no fim do mês simplesmente para minha empresa ficar de pé. Mesmo que não, empresa, quando eu falo independente de ter um CNPJ, apesar de achar que é muito importante ter um CNPJ se você trabalha por conta, eu acho que isso é essencial, mas mesmo que não tenha, é uma empresa, você está administrando um negócio, você está ganhando dinheiro pelo seu trabalho, então é uma empresa. E para essa empresa se sustentar, quanto você precisa ter no final do mês? E além dos custos da empresa, quanto você precisa ter para você se manter? Quanto do que você trabalha precisa entrar mesmo
para sua família, para você poder comprar as coisas que você gosta, para você ter o conforto que você merece. Então, pensando em quantas horas você tem disponível e depois pensando em quanto precisa entrar, aí você vai fazer a conta, né? Eu vou deixar, acho que alguma fórmula por aí, para te ajudar a pensar nisso, apesar de não ser um vídeo de precificação ensinando a precificar, porque eu não sou especialista nisso. Eu gosto muito de conversar sobre esse assunto porque eu acho que precificação tem tudo a ver com valorização do nosso trabalho, e eu acho que a gente tem que falar sim sobre isso para que as pessoas, para que os nossos clientes entendam o quanto é valioso o nosso trabalho. Eu, infelizmente, conheço algumas costureiras, e não são poucas, que pararam de trabalhar com a costura porque o trabalho era grande demais e as pessoas não estavam dispostas a pagar o valor disso. Então eu acho isso muito triste, porque eu valorizo demais a costura artesanal, mesmo que não seja sob medida, e eu acho que a gente precisa aprender a valorizar. Porque é impossível que uma costureira que trabalha ali fazendo tudo artesanalmente, muito bem feito, com acabamentos, muitas vezes à mão, dependendo da peça, que ela consiga cobrar o mesmo preço que se paga numa roupa de shopping, onde foi feito... Ali foram feitas muitas peças de uma vez, né, com um acabamento nada artesanal. A partir do momento que eu escolho fazer a roupa com uma costureira, eu preciso entender que para isso tem um valor mais alto, né? Que esse trabalho da costureira tem um valor mais alto. Então, a partir do momento que a gente enxerga isso e entrega isso também, conversando com o nosso cliente, explicando o diferencial do nosso trabalho, também tem tudo a ver com a precificação. E eu acho que se você quer saber mais sobre isso, mais detalhes sobre questão de precificação mesmo, sobre como precificar, como usar planilhas para organizar as finanças da empresa, eu indico muito o trabalho da Pamela, do @façoascontas. Eu já comprei um mini curso dela, tenho muita vontade de comprar o curso completo, porque eu acho que realmente é muito bom o conteúdo dela, mas só no Instagram mesmo ela já entrega muito conteúdo bom, de graça, que ensina muito para quem precisa precificar e quer valorizar o seu trabalho, mas ela fala de uma forma muito realista, porque a gente sabe que também a gente não pode simplesmente colocar o preço que a gente quiser, né? A gente precisa levar em conta o mercado. E eu acho que isso é uma questão também. O mercado das costureiras faz ficar muito difícil para quem quer precificar certo. As pessoas se diminuem tanto e cobram tão barato que quando você faz a precificação correta, você se assusta e você fala, não é possível. Eu desanimei muito, por exemplo, quando eu comecei a fazer o estudo de precificação das peças que eu estava querendo colocar no meu site, e analisando todo o tempo que eu demando ali fazendo uma peça, e nem colocando tudo que eu achava que era justo, e ainda assim as peças ficaram tão mais caras do que eu imaginava, ou mais caras do que outras costureiras que eu conheço. Então eu acho tão triste que a gente fique desanimado com isso, porque as pessoas estão cobrando barato demais. Não se diminua, não se desmereça. É óbvio, eu tô num lugar muito privilegiado, onde eu já tenho um trabalho, eu trabalho com meu marido na administração da empresa dele, e eu posso escolher não vender o meu produto porque eu achei que não ficou... Eu achei que o preço ficou alto, pensando no meu público. Mas eu acho que mesmo que você dependa disso, mesmo que a sua costura dependa disso, o que a Pamela fala muito, né? Como eu falei, a Pamela do Faço as Contas, ela fala demais assim, mostre para o seu cliente qual é o seu diferencial. Se você quer cobrar o preço certo, se você quer cobrar o preço justo pelo seu trabalho, mesmo que ninguém do seu mercado esteja fazendo isso, então vai para a rede social, vai mostrar o valor do seu trabalho, mostra que a sua costura é diferente, mostra o processo. Não precisa, tipo, de cara sair aparecendo e mostrando o rosto, mas assim, pega o celular na hora que você tá fazendo alguma peça e mostra só sua voz ali por trás, sabe? Olha, eu tô fazendo aqui uma costura para uma cliente e aí eu tive essa dificuldade aqui e aí eu resolvi assim. Mostrar o que você sabe fazer, mostrar o diferencial,
mostrar a diferença de uma peça que você faz para uma peça que se compra no shopping. Assim você vai conseguir mostrar que vale mais, que tem mais valor embutido ali naquele produto do que uma coisa que a pessoa vai comprar pronta. E eu acho que as pessoas não são obrigadas a saber isso. Eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto antes de eu estar na pele, eu estar do lado de cá, enquanto produtora, né? Enquanto alguém que faz o produto artesanal. Eu nunca tinha pensado. Eu acho que a gente vem muito desse ensino de que a gente tem que pagar barato e a gente tem que pedir desconto. E a gente quer a qualidade, mas a gente quer o preço. A gente vem dessa cultura, a gente é muito ensinado assim. Então, quando a pessoa te passa um preço, você fala assim, gente, mas eu vi um vestido no shopping por 100 reais, a costureira tá me cobrando 350, 400 reais pra fazer um vestido. Óbvio, coloca no corpo um vestido do shopping e coloca no corpo um vestido que a costureira fez sob medida pra você. A diferença absurda que é. Eu tinha um vestido que eu amava, que era um vestido preto. Inclusive, eu tô estudando fazer ele pra mim agora, só que numa versão azul marinho, que depois que eu fiz a coloração pessoal com a Bia de Araújo, eu comecei a perceber que realmente o azul marinho me favorece muito mais do que o preto, apesar de continuar amando preto e continuo usando preto. Eu não deixei de usar nenhuma cor que eu gosto, mas eu tô querendo fazer ele azul marinho, mudei já o assunto, mas tudo bem. Eu tinha um vestido preto que eu amava, e só que ele tinha uma coisinha aqui atrás, que como eu tenho um quadril e um bumbum muito grande, um quadril largo e um bumbum grande, o vestido dava uma enrugadinha e eu tinha muita raiva daquilo. Mas fui deixando, fui usando, eu usei esse vestido até ele se acabar, porque eu amo fazer isso com as minhas roupas. Eu acho que é pra isso também que a gente compra roupa. Não é pra ficar fazendo um descarte, usa 2, 3 vezes. Não, eu amo, eu repito, vou aparecer aqui 350 vezes com as mesmas roupas, porque não tenho muitas, tenho poucas roupas que eu gosto muito. E pra mim, eu acho que o conforto é muito importante também, além de uma peça bem feita. Então, eu tô trabalhando pra conseguir fazer as minhas próprias peças, pra que quase todo o meu guarda-roupa seja feito por mim. Tô nesse processo, mas eu vou fazendo aos poucos, também não gosto de fazer desesperadamente, mas tudo bem. Voltando pro vestido. O meu vestido, eu amava, mas ele tinha esse defeito. E aí, uma vez, a minha mãe falou assim pra mim, eu vou mandar fazer um vestido pra você. Eu venho de uma família que tem costureiras assim que fazem tudo de um jeito muito especial, que foram minhas primeiras referências na costura, as primeiras pessoas que eu conheci que costuravam muito bem, eram aquelas pessoas que quando você comprava uma roupa e mostrava pra elas, elas achavam todos os defeitos. E eu virei essa pessoa agora. Eu compro uma roupa pronta e eu já fico olhando, tipo, ai, esse acabamento podia ser diferente. Ai, porque isso daqui tá mal feito. Ai, porque essa costura tá torta. Virei essa costureira, esse tipo de costureira. E eram essas, são tias da minha mãe, minhas tias avós, né? E aí uma delas produz roupa, né? Faz roupa pra fora, sob medida. E minha mãe decidiu que ia fazer pra mim um vestido. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí ela fez. Eu nunca tinha visto um vestido com um caimento tão perfeito pra mim. Nunca tinha tido um caimento tão bom, nunca tinha tido um vestido tubinho que não ficasse sobrando um monte de tecido nas minhas costas por causa do tamanho do meu bumbum. E esse vestido, ele caiu perfeito em mim. E eu fiquei assim, que eu falava, se eu pudesse, todas as minhas roupas agora seriam feitas sob medida. Então, assim, foi tão especial pra mim ter uma roupa que caiu perfeita em mim, que me deixou me sentindo mais bonita, foi tão especial mesmo, eu me senti especial de colocar aquela roupa e ela tá dentro do meu corpo perfeitinho, o meu corpo estar dentro dela perfeitinho, sabe? Então eu acho que a costureira, ela entrega, não é uma peça de roupa. Uma costureira artesanal, ela entrega pra você o cuidado de você se sentir especial, de você se sentir contornada pela roupa. E eu acho que assim, isso precisa ser valorizado, Só que aí, ao mesmo tempo, você vai realmente encontrar uma diferença muito grande. Se você vai no shopping
e os vestidos estão de R$ 150, R$ 200 pra cima, quanto que você acha que uma costureira vai cobrar num vestido? Então, assim, é muito importante, né, que a gente aprenda a valorizar, aprenda a ter esse olhar. E eu acho que se a gente não fala, se esse assunto não for conversado, a gente não tem como mudar o olhar de outras pessoas, como o meu olhar mudou. Que bom que mudou. Eu acho que as pessoas não são obrigadas a saber, mas a gente precisa falar para que as pessoas possam mudar, possam ter a oportunidade de entender a importância desse assunto, a importância de valorizar. Porque afinal, quem aceita trabalhar um mês inteiro para não receber um salário digno no fim do mês, né? Eu entendo, tem muitas pessoas que passam por essa situação porque não encontram outra forma, mas assim, a gente trabalha pra a gente importa. Eu falei no vídeo anterior, né? A nossa maior ferramenta de trabalho somos nós mesmos. Se a gente não aprende a valorizar o nosso trabalho e a precificar da forma correta, chega uma hora que esgota. A gente sabe que é bíblico, né? Em Eclesiastes 4:6 fala que é melhor um punhado de descanso do que 2 punhados de trabalho árduo. Então, o trabalho é muito importante. O trabalho, ele dignifica, né, a gente. Ele pode nos dar muita satisfação e alegria, mas precisa ter o descanso, né? A gente precisa valorizar o tempo de fazer as coisas que a gente gosta e principalmente outras atividades que são mais importantes, né? Acho que o trabalho é um meio para a gente conseguir fazer coisas mais importantes para nós. Para mim é muito assim. Então, eu acho que a gente precisa aprender a... Então, eu acho que a gente precisa ensinar para as pessoas que o nosso tempo tem valor, que o nosso trabalho tem valor e que se elas quiserem o nosso trabalho, elas precisam pagar o que a gente merece, né? Então, enquanto a gente não se conscientiza, a gente não consegue ensinar isso para o nosso cliente. E muitas vezes as pessoas estariam dispostas a pagar porque elas gostam do que a gente faz, elas gostam do nosso trabalho. Então, eu tenho trabalhado muito isso para mim. Eu acho que, óbvio, como eu falei, a precificação, ela vem sim do mercado, mas vem também da gente conscientizar as pessoas de que o nosso trabalho é especial e tem mais valor por ser artesanal. E vem principalmente da forma como a gente quer levar a nossa vida. Então, eu vou conscientizar o meu cliente porque eu valorizo meu tempo importa. Eu vou descansar, eu vou fazer as coisas que importam para mim também e vai estar totalmente ligado com a precificação. E no Instagram, antes de gravar esse vídeo, eu deixei uma caixinha lá. E aí eu recebi uma pergunta falando como eu faço por aqui. O meu canal é super pequeno, então eu não tô ganhando nada pra falar disso, mas eu uso um aplicativo que chama Apreço. Ele tem tanto para Android como para a plataforma da Apple. E eu acho que me ajudou muito porque você consegue colocar. Então, você fez as suas compras, comprou lá zíper, tecido e tal. Você consegue registrar, cadastrar tudo bonitinho no aplicativo. Qual foi o preço, e aí você consegue colocar, tipo, o preço por metro, o preço por espaço, né? O tecido por um espaço, né? Como se fosse tipo 1 metro quadrado, por assim dizer, mas não é esse o nome, mas é que eu esqueci agora. Mas é por espaço mesmo. E aí você consegue colocar preço por unidade. Então tudo que você compra, se for coisa que é por unidade, se for botão, aí é por unidade, você coloca o preço que você pagou, coloca qual é a medida, né, que você quer usar ali. E aí toda vez que você for fazer um orçamento ou precificar um produto novo, você usa lá todos os materiais que você vai usar, né, a quantidade que você vai usar de cada coisa, e aí você coloca também quantas horas você vai fazer aquilo ali. Por isso que também é muito importante um bom planejamento na hora de precificar, você planejar bem como vai ser essa peça, saber quanto tempo você gasta. Então, às vezes, você só vai saber quanto aquela peça te custou quando você termina, quanto tempo você precisou dedicar àquela peça. E aí você vai colocar ali
quantas horas você colocou, e ele te dá também uma outra parte do aplicativo para você colocar ali qual a sua hora de trabalho. Então, quantas horas você vai trabalhar por semana, né? Quais dias da semana você trabalha, e daí você coloca quantas horas você vai trabalhar e qual é o salário que você acha que você precisa ganhar, né? E é como eu falei, contabilizando toda essa parte de frete, de luz, internet, tudo que a sua empresa precisa para ficar de pé e o salário que você precisa receber no fim do mês para poder se manter. Então você coloca lá, coloca as horas que você vai trabalhar cada dia na semana, quais dias na semana você trabalha, e aí ele vai te dar a sua média de horas de trabalho. E aí, se é uma coisinha, né, às vezes é um concerto, me levou 15 minutos, você vai colocar lá, levou 15 minutos, qual é o lucro que você quer ter além da sua hora paga, né, sua hora de trabalho paga, qual é o lucro que você vai ter com aquele trabalho, e aí ele vai te dar o valor total da peça. Você consegue colocar até taxas de cartão, se a pessoa for pagar com cartão, quanto é a taxa do seu cartão, se você passa cartão, você consegue colocar lá também no final da sua hora de trabalho, você consegue colocar lá no final da precificação, no preço final, né, do produto ou do serviço. Eu acho super interessante esse aplicativo, chama Apreço, e eu acho que é isso sobre esse assunto. Como eu falei, esse quadro é mais uma conversa, são reflexões que eu acho importantes de trazer. Então, se você quer conversar comigo sobre algum outro assunto, me conta nos comentários que eu vou gostar de saber para eu poder decidir os assuntos dos próximos Conversa com a B, tá bom? Obrigada por ter me assistido até aqui, um beijo, tchau! Então, eu acho que